E a gente teve ontem o Estevão revoltado só porque um repórter, e tirando onda, achando graça, rindo, né? Uma soberba danada. O Estevão já tão novo e já tão marrento, né, cara? E ria, olhava pro papai dele lá, pro Abel, os dois, um rindo pro outro, né? Porque o jornalista perguntou, o que faltou? O que faltou? E aí ele, o que faltou? Aí ficou meio que rindo. Responde a pergunta, garoto. Tão novo e já tanta marra o Estevão. Tão novo e já tanta marra. Já aprendeu desde cedo que é não ter mundial, né, garoto? Tomara que o Chelsea seja o campeão, depois de eliminando o Palmeiras, eliminando o Fluminense e sendo campeão contra o Bayern. E aí você vai chegar lá, mas não vai ser campeão mundial. Todos os seus companheiros de time vão ser campeão mundial, mas você, como era do Palmeiras, não vai ser o campeão mundial. E não adianta comemorar, tá? Olha, o Flamengo tá em negociação com Mickey Johnston, tá? Do West Bromwich. A diretoria rubro-negra pretende adquirir o atacante irlandês em definitivo. E que coincidência, ontem fui num restaurante irlandês, rapaz. O atacante irlandês pode estar vindo pro Flamengo. Johnston teve aí 7 participações diretas em gols em 40 jogos na última temporada. O José Boto, que tá aí na Berlinda, precisa fazer alguma coisa, precisa contratar. Tá com dinheiro, né, Boto? Tem que contratar. Conhece os jogadores desde os tempos aí do futebol português, quando o atleta atuava no Vitória de Guimarães em 2022. Deixa eu só responder aqui. Conhece o jogador, né? Conhece os jogadores não, tá errado aí. Galera escreve cheio de erro, né? Impressionante. Informação foi dada aí primeiramente pelo Rodrigo Lima 93, do Coluna do Fla, e confirmada pelo Vene Casagrande, tá? Então, o Mickey Johnston, né? Ponta do West Bromwich, tá perto aí de uma transferência surpreendente para o Flamengo, segundo também o Lewis Cox, do Express and Star, tá? Então, essa notícia aí tá rodando já tudo aí, que o Flamengo tá perto de contratar atacante irlandês, tá? Então, o Vene também trouxe, sim, procede, tá? Que o Flamengo está em tratativas pelo atacante Mickey Johnston, né, do West Bromwich. A ideia do Fla é adquirir em definitivo o atacante irlandês de 26 anos. José Boto conhece o jogador desde os tempos que ele atuou no Vitória de Guimarães de Portugal. Então, tá todo mundo trazendo essa notícia aí, né, do atacante, do Johnston, e também tem a situação do Vlahovic, né, que pode estar de saída aí da Juventus, e eu acho que cabe muito no Flamengo sim, mas não precisa o Pedro sair não, tá? Então o atacante, o Dusan Vlahovic, da Juventus, pode estar ficando livre no mercado em breve, mas fora dos planos aí do técnico Igor Tudor, o sérvio e o clube italiano negociam um empréstimo ou uma rescisão amigável. Há 2 semanas, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, disse que gostaria de trazer Vlahovic para o rubro-negro. Mas ele falou numa questão, tipo, quem você escolheria nesse time da Juventus? O que precisamos agora, eu pensaria em Vlahovic. Nosso problema não seria dinheiro, mas convencer esses grandes nomes a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca, disse Boto em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. Então, é um jogador aí que o Flamengo monitora, tá? O Vlahovic, mas que é muito difícil, mas tá nessa situação aí que pode rescindir contrato aí com a Juventus, tá? Então a gente tem que ficar de olho. Olha só, o Flamengo aí, então, tem essa informação do Léo Ortiz também pra gente trazer aqui, que o Ortiz despertou o interesse dos italianos, mas não vai sair. A gente já tinha falado pra vocês que dificilmente ele sairia. Então, vivendo aí uma grande temporada no Flamengo, Léo Ortiz volta a ser pauta de times europeus. Dessa vez, Juventus e Roma manifestaram interesse na contratação do zagueiro. A diretoria rubro-negra mantém a decisão de não vender nenhum titular. BAP, presidente do clube, entende que o Wesley é o único jogador negociável entre os titulares do Flamengo. Então, não vai sair, tá? Léo Ortiz, martelo batido, negócio fechado. Léo Ortiz não vai sair do Flamengo. Decisão tomada, o Léo não sai do Flamengo. Olha só, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui da situação do atacante, né? Do Michael Johnston, né? Mickey Johnston, né? Atacante do West Bromwich Albion da Inglaterra. A diretoria rubro-negra entende que a negociação é complexa pela dificuldade de tirar o jogador de 26 anos do futebol europeu.
Tá na segunda divisão inglesa também, não é nenhum absurdo, né? Atuou aí em 40 partidas, marcando 3 gols e dando 5 assistências. Então são 8 participações, não 7. Também vestiu a camisa da seleção irlandesa em 3 oportunidades durante a UEFA Nations League, tá? Então é um jogador aí de seleção também, seleção irlandesa, tá? O pessoal tá reclamando muito, os torcedores do Flamengo reclamando muito. O Jeffrey Soares, volta Marcos Braz, que loucura. Esse português tá de palhaçada, a galera já tá pedindo o Braz de volta. O Salmo Coelho, Hércules no ano passado não queria no Flamengo, né? Porque a torcida modinha falou que ele era jogador de um ano só. Eu lembro disso. Eu falei do Hércules, mas tá aí. Não vê quanto tempo também se destaca, mas demorou a vingar, mas foi o salvador do Fluminense ontem. Aí traz o pombo, cacete. Precisamos de quem sabe fazer gol. O cara quer ir pra Copa ano que vem. O pessoal pedindo até o pombo aqui. Tá? 3 gols em 40 jogos, Juninho tá igual e fala português. Cara, galera reclamando que o cara quer trazer um novo Juninho aí, né? E fala português ainda, o Juninho, pelo menos. Flamengo só mira contratações que não é bom em nada. Impressionante, cara. Impressionante. Mais um Juninho da vida. Essas são contratações que o Boto gosta. O Almir Mourão. Ele vai ter que provar muito, cara. Ele vai ter que provar muito. O Rafita, melhor ficar com o Juninho mesmo. Quando li 40 jogos e 3 gols, me deu medo. Flamengo atrás de atacante irlandês que tem 3 gols em 40 jogos. Tá de sacanagem mesmo. Tá de sacanagem mesmo. Se ele jogou pra ver o que a galera achava, se deu mal, né? Se deu mal. Olha, o Flamengo e o Corinthians rejeitaram o acordo proposto para a criação da nova Liga de Clubes por não concordarem com a cessão antecipada de direitos de TV, no caso, publicidade e redes sociais de 2030 a 2039. Então, o Flamengo e o Corinthians rejeitaram o acordo. O principal motivo é a falta de clareza sobre as regras de divisão de receitas, o que poderia gerar prejuízos, como o que o Flamengo já alega ter sofrido no novo contrato com a Globo. Os 2 clubes que lideram as receitas comerciais no país defendem que a criação da Liga avance primeiro em temas esportivos e estruturais, como calendário, arbitragem e qualidade dos gramados, deixando os assuntos financeiros para uma segunda fase. Corinthians e Flamengo querem separar a discussão de governança da Liga das negociações comerciais, evitando compromisso de longo prazo, sem garantias claras. É isso aí, cara. Aí vai entrar numa outra furada aí, tem que tomar um cuidado danado, senão você assina um negócio longo aí que você fica ferrado aí, cara. Né? Olha, eu falei ontem pra vocês, estou repetindo, a renovação do Varela tá muito perto, que o Flamengo não diminua a multa, como tem feito, como fez com o Eric Pulgar, um absurdo botar a multa para 4 milhões de euros. E o empresário do Varela tá chegando, dia 17 de julho, para finalizar a renovação do jogador. Flamengo que se reapresentou hoje no Ninho do Urubu, os jogadores se reapresentaram, o Varela já se apresentou ontem, jogadores se reapresentaram hoje, né? Com essa situação toda aí de José Boto, de vazamento de print, uma loucura danada, uma insatisfação, mas a gente sabe que o Flamengo é esse turbilhão e volta com tudo aí, né? Agora, de verdade, você vai me perguntar, você conhecia esse Michael Johnston, que os caras querem contratar, sei lá como é que se pronuncia, irlandês de 3 gols em 40 jogos? Não conhecia, tô assustado e tô com a torcida. Flamengo esse José Boto fica procurando jogador aí, né? Jogador de DVD barato, né? Na verdade, porque é brincadeira, né? Esse scout aí, eu posso me enganar, o torcedor também que tá criticando pode se enganar, mas que é uma loucura isso aí, né? Olha só, a gente teve aqui a notícia do GE, tá? Tensão no Flamengo, essa reapresentação hoje. BAP reagiu à insatisfação entre Pedro e o departamento de futebol da seguinte forma: o presidente se incomodou ao saber que integrante do departamento de futebol disse que aceitaria vender o atacante por 15 milhões de euros. O clube se movimentou para respaldar o camisa 9. Aqui, GE, tá? Que o Flamengo se movimentou para respaldar o Pedro. E hoje a gente tem esse reencontro aí do Pedro e dos jogadores com o José Boto, tá? A diretoria também tá aí agindo, né, para evitar problemas maiores. Eu quero só falar que é mentira aqui, que o Felipe Luiz teria se revoltado
uma notícia que saiu que o Felipe Luiz e José Botto têm relação estremecida, não procede. Isso não é verdade, tá? Saiu em vários veículos, isso aí eu tenho que falar que isso não é verdade, mas o BAP chamou ele na chincha, isso é real. Agora o Felipe não teve nada disso, tá? Com relação a Felipe não teve nada disso, tá? Ele vem sendo muito criticado pela torcida, o José Botto. Teve a reunião aí com o presidente do Flamengo, realmente foi cobrado, mas com relação a Felipe não tem nada, tá, gente? Não tem nada. E o Felipe, falando nisso aí, tá acompanhando, né, essas saídas do Flamengo, o Gerson, a possível saída do Wesley, né, o Flamengo com um problema aí do Bruno Henrique que não sabe se vai ser punido ou não, e o Felipe pode recorrer também à base. Não é o ideal, o Flamengo precisa contratar, e eu tô falando que precisa muito, mas o Felipe então deve recorrer à base, tá? E quem pode ganhar novas oportunidades aí entre os profissionais é o jovem Pablo Lúcio, tá? Volante aí de apenas 18 anos, tratado aí como uma das joias recentes das categorias de base do Flamengo. Felipe Luiz já conhece o jogador, treinou aí com o atleta quando estava à frente do Sub-17, Sub-20. Ele tem a multa de 50 milhões de euros e o contrato até dezembro de 27. Então, o Flamengo não deve buscar então esse substituto para o Eric Pulgar, que fica aí de 2 a 3 meses parado. Não vai contratar volante, que já trouxe o primeiro volante, que é o Jorginho, e deve dar novas oportunidades ao Pablo Lúcio, tá? Então a gente também tem aqui o jornal O Dia, trazendo que eles trouxeram que olha só, que o José Botto trabalha na saída de jogadores para confirmar chegadas. A informação é que ele primeiro, por que José Botto ainda não contratou jogadores de peso para o Flamengo, para o restante da temporada, para a Copa Libertadores, por que ele ainda não contratou pós-mundial, nessa movimentação já agora. E a matéria do jornal O Dia fala que primeiro ele quer firmar as saídas, primeiro ele quer saber todos que estão saindo para depois contratar. Que beleza, né? Flamengo já daqui a pouco tem aí Libertadores, Copa do Brasil, tem jogador saindo, possível punição aí se Deus quiser não, mas do Bruno Henrique, né? E o Flamengo, cadê contratação? Querendo contratar jogador de 3 gols em 40 jogos. E aí o torcedor tá certo de reclamar, né? Olha só, a informação também que o jornal O Globo trouxe, tá? É que o Felipe Luiz tá na frente de Pedro e Arrascaeta na fila de prioridades de renovação. Notícia do jornal O Globo, tá? Trazendo aqui, a gente agora dá o crédito, porque as pessoas inventam, foi você que falou, não. Jornal O Globo, Felipe Luiz, Diogo Dantas, não foi o Diogo, foi o jornal O Globo Redação. Felipe Luiz está à frente de Pedro e Arrascaeta na fila de prioridades de renovação. Atacante e meia estão insatisfeitos enquanto a diretoria segura as negociações. Enquanto isso, falta apenas o crivo de BAP para o treinador renovar até 2026. Ou seja, os jogadores, tanto Pedro quanto o Arrascaeta, se sentindo desprestigiados, tá? Foi o blog do Diogo Dantas sim, tá, gente? Confirmando aqui que os jogadores, tanto Pedro quanto o Arrascaeta, estão se sentindo desprestigiados e que o Flamengo, nesse momento, a prioridade inicial é renovar com o técnico Felipe Luiz. Não tem nada aí. O Varela também, dia 17, tem reunião com o empresário, mas Felipe Luiz está na frente na lista de prioridades. Olha só, então outro atleta com negociações congeladas, a gente falou aqui, o Arrascaeta, que também saiu em baixa do Mundial. O meio uruguaio e seu empresário Daniel Fonseca aguardam as conversas, mas o Flamengo joga para frente e se segura no vínculo que só vence no fim de 2026. Seu agente tem buscado ofertas e o Cruz Azul do México fez contato para apresentar uma proposta que não foi muito para frente, né? Assim, Pedro e Arrascaeta estão insatisfeitos com o tratamento da diretoria do clube, que nos bastidores tem buscado dar uma nova cara ao elenco e segura as duas renovações. Cara, e eu vou falar para vocês, a condução das coisas no Flamengo tem sido muito estranha. Eu espero que melhore, que a gente quer que o Flamengo vá muito bem no restante da temporada e possa se recuperar dessa eliminação na Copa do Mundo de Clubes, que a gente esperava que tivesse chegado mais longe, né? O Flamengo tinha muito mais time do que qualquer outro brasileiro e foi o que, junto com o Botafogo, ficou nas oitavas. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, se inscreve aí, dá uma moral. Tamo junto, valeu.